Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo pode ser um divisor de águas na tua vida, principalmente se tu é uma pessoa que vive com medo, com ansiedade ou com aquela sensação de que a vida é cheia de sofrimentos. Eu vou te explicar cientificamente por que tu é do jeito que tu é e o que tu pode começar a fazer hoje mesmo para se livrar dos traumas que estão guardados dentro de ti. Então, se tu tá acostumado com aqueles vídeos cheios de animações e efeitos, ou se por acaso tu tem uma dificuldade de prestar mais atenção nesses vídeos que não tem todas essas animações, faz uma forcinha, por favor, porque o que eu vou te falar hoje nesse vídeo vai poder mudar literalmente a tua vida. Para ficar fácil de entender, eu vou fazer aqui uma analogia. Pensa que o teu cérebro, ele é como se fosse um celular, e esse celular ele tem um sistema operacional próprio. Dentro desse sistema operacional próprio, a gente tem vários aplicativos. Imagina ali o celular, tá? E dentro do celular, com esse sistema operacional, cada aplicativo é uma forma como tu reage na vida. Então, como tu vai ter o aplicativo ali de como tu reage ao medo, como tu reage ao fracasso, como tu reage ao sucesso, ao dinheiro, à felicidade, conquistas, amor. Então, esse sistema operacional que a gente tem no nosso cérebro funciona dessa forma. Quando tu era criança, tu dependia dos teus pais ou de algum adulto que estivesse mais próximo ali contigo para poder aprender com eles o que era certo, o que era errado, o que era amor, o que era dor, o que era rejeição e assim por diante. E esses aprendizados, conforme tu foi tendo, é como se isso estivesse sendo instalado lá no teu cérebro, nos teus aplicativos, para moldar a tua visão de mundo. Então, o teu olhar para o que tu percebe quando tu tá numa situação que te gerou já dor, que te gerou amor, que te gerou felicidade, com base nessas experiências que tu foi sendo moldado desde quando tu era criança. Por exemplo, tu consegue te lembrar da tua primeira decepção amorosa? Ou algum trauma marcante, um acidente, algo assim? Eu, por exemplo, lembro claramente da primeira vez que eu caí de bicicleta. Foi horrível, me machuquei um monte, saiu muito sangue, eu corri para minha mãe sem saber o que fazer. Muito provavelmente tu vai conseguir te lembrar de alguma dessas situações, mesmo que faça muito tempo que isso aconteceu. Isso porque esse tipo de situação fica gravado na nossa mente, no nosso aplicativo, e isso é constantemente trazido para nós, mesmo que inconscientemente, mesmo que a gente não se dê conta de que a gente está reagindo de alguma forma, mediante alguma situação na vida atual, na situação de agora, com base em alguma experiência que a gente já teve lá no passado. E a partir daí, isso passa literalmente a afetar a tua vida, mesmo que tu não perceba. Isso pode acabar moldando teus hábitos, trazendo reações automáticas ou mesmo impactando algumas decisões de forma negativa que são importantes que tu precisa tomar no teu dia a dia. E a parte mais bizarra é que nem todos os aplicativos que estão hoje no nosso cérebro foram instalados por conta das nossas experiências. Alguns deles foram herdados da nossa família. E isso tem nome, se chama epigenética. Gente, isso é impressionante! Tem um estudo que foi feito sobre como o ambiente e os traumas vividos nesse ambiente podem ativar ou mesmo desativar genes, e isso pode ser levado para gerações futuras. Ou seja, a tua mãe, que teve um trauma lá na infância ou durante a vida dela, quando ela teve então a tua gestação, ela levou esses traumas para ti. E tu pode estar reagindo a alguma coisa que hoje não é algum trauma que tu viveu na tua vida, mas que sim foi feito lá na vida dela. Tem também um estudo super famoso que foi feito lá nos Estados Unidos, em Atlanta, onde eles pegaram um rato macho e ficaram expondo esse rato a um cheiro específico. Sempre que eles colocavam esse cheiro específico, eles acabavam dando pequenos choques elétricos nele para ver como é que seria ali.
Chegou um ponto que esse rato ele teve alguns filhotes. E olha que doideira. Quando esses filhotes eram expostos a esse cheiro, mesmo nunca tendo levado nenhum choque, eles entravam em total pânico. Não é bizarro isso? Ou seja, os filhotes desse rato herdaram esse gene que era aquela preocupação, aquele sentimento que ele tinha quando ele era exposto àquele choque com aquele cheiro. Esses aplicativos herdados ou instalados durante a nossa infância, eles não ficam ali guardados e esquecidos num canto. Cedo ou tarde, em algum momento da nossa vida, vai ter algum gatilho que vai disparar eles e eles vão começar a agir dentro da nossa vida. É por isso que muitas famílias elas têm problemas com pessoas que têm alcoolismo durante várias gerações. Às vezes, só um ou outro filho herda essa predisposição. Ele não nasce já sendo alcoólatra, mas o aplicativo está ali instalado. E conforme vai acontecendo as coisas, né, da vida, a vida vai acontecendo, vai chegar um momento que pode ter um gatilho que vai disparar e que vai abrir aquele aplicativo daquela predisposição que ele também tinha. E esses aplicativos afetam tudo, gente, dentro da nossa vida. Desde os amigos que a gente faz, as relações que a gente mantém, quais são os hábitos que a gente constrói, até mesmo a forma como a gente gasta dinheiro. E aí tu pode me perguntar, tá, Sá, mas como que eu faço para mudar isso? Como que eu faço para parar de sofrer com esses traumas que eu tenho aqui guardados em mim? Então, não é fácil, mas para a gente mudar literalmente a nossa vida, a gente vai ter que começar a desinstalar esses aplicativos que estão no nosso cérebro. E eu preciso te avisar que isso não é fácil. Mas eu vou te falar tudo nesse vídeo, o que tu precisa fazer para começar hoje mesmo a mudar isso. Todos os dias a gente tem pensamentos de como a gente gostaria de mudar, como a gente gostaria de ser diferente, fazer diferente, ter melhores hábitos, construir relações mais duradouras, com amigos melhores, enfim, fazer coisas que a gente pode fazer que fortaleçam o nosso conhecimento, fortaleçam a gente como pessoa, ou que a gente possa mudar coisas que a gente até não está se gostando. Mas o que eu digo para vocês é que 90% das pessoas fica nessa parte, fica no pensamento. O que acontece é que as nossas emoções, elas acabam assumindo o controle na maioria das vezes. E ao invés de a gente usar o nosso pensamento lógico para fazer, para ação, as nossas emoções acabam dominando. Eu te pergunto, tu já teve aí alguma discussão onde depois da discussão tu parou e pensou, por que tu falou aquilo? Por que tu perdeu, né, o chão com aquela pessoa que na verdade tu gosta tanto? Ou mesmo que tu não é tão chegado nela, tu não iria se exceder tanto se tu tivesse pensado com lógica? Essa é a nossa emoção agindo. E na maioria das vezes, se a gente não se der conta, a nossa emoção vai sempre vir para frente, vai sempre nos jogar para frente e a gente não vai pensar com a lógica. O problema é que para a gente mudar, né, para a gente parar de sofrer, para a gente tirar aqueles aplicativos que foram instalados, a gente vai precisar sair daquele processo automático, daquele a nossa reação automática que a gente tem diante de cada situação que a gente reage. Então, essa vai ser uma das grandes quebras que a gente vai ter se tu quiser realmente mudar a tua vida. Então, se tu quiser parar de sofrer, o primeiro passo para isso é a quebra das suposições automáticas que tu tem, os pensamentos que tu tinha gerados negativamente, seja porque tu herdou algum trauma ou porque tu teve algum trauma. Ou seja, quando tu tiver aquele pensamento negativo de que a vida é sofrimento,
tu tá colocando esse pensamento de novo na tua cabeça e olhando a vida sobre aquela ótica. E tu precisa mudar isso, tu precisa começar a trazer outros tipos de pensamento para ti, outros tipos de pensamento para a tua visão. A ciência já nos mostrou que a gente tem entre 6 e 7 mil pensamentos por dia e que 90% destes pensamentos foram gerados no dia anterior. Ou seja, se a gente continua pensando igual, se a gente continua fazendo as mesmas coisas, a gente sempre vai ter o mesmo resultado, a gente sempre vai ter a mesma visão de mundo. E para a gente fazer algo diferente, a gente precisa mudar os nossos aplicativos, a gente precisa mudar como a gente pensa, como a gente faz, como a gente tem então os nossos resultados. Eu vou te falar aqui agora 3 coisas que a gente pode fazer para mudar isso literalmente e começar a dar uma outra virada de chave na tua vida. O primeiro passo é tu te tornar mais consciente. O que significa isso? Tu precisa separar o teu pensamento da tua emoção. Quando tu separa esses dois, tu vai ver que tu vai ter mais consciência do que tu tá fazendo, indiferente das emoções que tu estiver sentindo. Vou te dar um exemplo para isso ficar mais claro. Tu já teve alguma vez que tu acabou te passando ali na bebida e aí tu acordou no outro dia e tu não lembrava mais nada do que tu tinha feito naquela outra noite? E aí tu teve que chamar os teus amigos, ou os teus amigos já tinham te chamado para ver como é que tu tava, e tu teve que começar a falar com eles para ver o que tinha acontecido, o que tu tinha feito. E a partir disso, tu te tocou, ou tu chegou à conclusão de que tu iria mudar, tu iria começar a fazer diferente, tu não ia mais beber tanto ou se exceder como tu teve naquela noite. Ou seja, tu observou o que aconteceu naquele dia e tu decidiu, por conta mesmo, modificar o teu comportamento. E isso nos leva ao segundo passo, que é modificar o comportamento. Agora que novos pensamentos surgiram, tu precisa agir de forma diferente para fazer escolhas conscientes e, a partir disso, criar novos resultados. Pegando a situação de exemplo que a gente teve, provavelmente, então, nesse caso, numa próxima ocasião que tu vá beber, tu vai começar a ter uma bebida mais socialmente, 1 copo, 2 copos ali no máximo, para que tu também possa aproveitar aquele momento sem se exceder. E isso nos leva ao terceiro passo. O terceiro passo é repetir. A repetição, ela vai começar a instalar no nosso aplicativo aqui do nosso cérebro um novo comportamento, um novo hábito, uma nova emoção quando aquele gatilho vier. Então, por isso que ela é tão importante. A repetição é a chave para que o novo comportamento que a gente pensou se faça de fato presente em todos os momentos novos que a gente quer ter, em todos os momentos que a gente agora vai querer mudar dentro da nossa vida. Por exemplo, se o teu problema é que... Vamos pegar uma coisa diferente aqui agora. Vamos dizer que o teu problema é... Assim que tu recebe o salário, tu gasta tudo com compras impulsivas. E aí chega o próximo dia do recebimento do salário e tu já não tem mais nada. Acabou. Pegando esse passo a passo que eu acabei de passar para ti, vamos fazer esse exercício aqui conjunto. O primeiro passo é se tornar consciente. Então, tu vai pensar, será que eu estou gastando com compras conscientes? Será que essas compras que eu estou fazendo, elas realmente são necessárias? É algo que eu realmente preciso? Então, eu já começo a tomar uma consciência de que eu estou gastando, talvez, sem precisar, né? Vamos para o segundo passo, né? Eu tenho essa consciência agora de que eu estou gastando a mais ali, que eu
né? Não estou fazendo uma boa gestão do meu dinheiro e eu vou agora começar a mudar o meu comportamento. Como? Pegando esse exemplo, ao invés de eu receber o salário e pegar e simplesmente abrir o aplicativo de compras e começar a comprar naquela impulsividade ou naquela ansiedade de já preciso comprar aquelas coisas, eu vou começar a receber o salário e mesmo que eu precise abrir aquele aplicativo ou eu tenha algum cupom de desconto, eu vou colocar no meu carrinho e eu vou esperar uma semana ou até um pouco mais, mas no mínimo uma semana. E aí eu vou fazer a pergunta para mim: será que aquela compra depois de uma semana é realmente necessária ainda? Se eu vejo que depois que eu usei uma semana com aquela compra no carrinho, sem fechar, eu ainda vejo que isso é necessário, que eu preciso, que eu vou usar, que é uma coisa que está me fazendo falta, eu vou lá e compro. E deu. Agora, se eu percebo que nada a ver, não, o que eu estava com a cabeça, querer comprar isso aí, eu vou tirar do meu carrinho. Simplesmente isso. Então aqui eu já estou indo para a próxima etapa, que é a gente depois começar a repetir. Então cada vez, né, dentro do mês que eu receber o meu salário ou receber algum pagamento, eu vou fazer esse exercício. E isso depois eu vou praticar para repetir. Repetição. Repetição é a chave para a gente colocar esse novo comportamento dentro da nossa rotina, dentro do nosso novo aplicativo aqui que a gente quer colocar no nosso cérebro. E eu diria que o terceiro passo é a chave para isso funcionar. É a chave para tu mudar de vez a tua vida. Por quê? Repetir é quando a gente diz para nosso cérebro que a gente está gostando, que a gente quer fazer isso. Só que a tua mente, as tuas emoções, os teus pensamentos, eles vão sussurrar para ti de volta algumas coisas, como: eu queria tanto aquela bolsa, mas eu queria tanto aquela nova maquiagem lá que foi lançada, ou essa parte agora tá difícil, né? Bem que a gente podia parar com isso aqui. Ou, mas onde isso vai levar? Eu vou ter que levar muito tempo para fazer isso, para ter esse novo eu. Então, é nesse ponto que muita gente trava. E é aqui que a gente divide quem realmente quer mudar para quem não vai conseguir e vai continuar tendo os mesmos resultados, vai continuar tendo a mesma visão, os mesmos traumas, a mesma vida. E esse é o verdadeiro teste: persistir no novo até que o novo vire natural para ti. Pensa comigo, o teu cérebro, ele já foi programado para toda vez que tu lembra uma situação dolorosa, tu sente aquele sentimento ou aquela sensação de estar sentindo aquilo de novo. Deixa eu te dar um exemplo para isso ficar menos nebuloso. Pensa no teu primeiro dia de academia ou o primeiro dia que tu fez um exercício novo. Não precisa ser academia, vai que tu não é muito chegado. Como que tu te sentiu? Dolorido? Esgualepado? Assim, podia ficar deitado no sofá o resto do dia, certo? Então, quando tu sente ou quando tu lembra uma situação dolorosa, é isso que vem na tua mente, tá? Mas, se tu pensar no que tu precisa para o teu futuro, o que é a tua novo comportamento, e tu ter isso muito claro para ti, onde tu quer chegar com esse teu novo comportamento, é essa a sensação, é esse o pensamento, é essa visualização que o teu cérebro vai te trazer toda vez que tu decidir fazer aquele novo
comportamento, toda vez que tu decidir repetir esse novo comportamento. O teu cérebro começa a criar novas conexões, teu sistema nervoso se reorganiza e pouco a pouco tu começa a ter novas escolhas, novos pensamentos, novas experiências e tu começa a criar uma nova realidade. Então eu te faço um convite hoje aqui. Observa quais são os aplicativos que estão aí no teu cérebro que realmente te servem e quais são aqueles que estão só ocupando espaço. Cria coragem para desinstalar esses que não servem para a tua vida, porque no fundo a única coisa que vai fazer a tua vida mudar é tu mesmo e é o que está dentro de ti. E é só a tua força de vontade que vai prevalecer para que tu siga com a tua vida como tu tá hoje ou uma mudança e uma vida como tu deseja. E se um dos comportamentos que tu deseja mudar é parar de se irritar facilmente com os outros ou se estressar demais aí no dia a dia dessa vida louca, eu tenho um vídeo que vai ser uma ótima continuação desse vídeo aqui. Eu vou deixar ele aqui do lado para tu poder ver. Assiste ele, que ele vai te dar todo o norte e um passo a passo do que fazer para tu parar de se estressar e se irritar facilmente com as outras pessoas. Um grande abraço, tenha um excelente dia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!